Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula nós falaremos sobre o romantismo. O romantismo bem entendido, o romantismo dentro da pintura, tá? A princípio, essa videoaula ela está dividida em pelo menos quatro, né? O que eu quero dizer é que as nossas aulas, ou a nossa aula sobre o romantismo, estará dividida em quatro aulas menores. Bom, qual será o roteiro? A ideia é fazer uma contextualização histórica do romantismo. Nós mostraremos algumas características gerais do romantismo e, por fim, nessa primeira aula, a gente vai mostrar de que maneira que o romantismo vem como uma alternativa e como uma superação, seja do rococó, seja do neoclassicismo. A segunda aula ela é, digamos, uma aula prática, ou seja, a partir da segunda aula é que efetivamente nós vamos estudar as pinturas que se consagraram como românticas. E para fazer esse processo, eu vou dividir essa segunda aula em mais duas ou três. Ou seja, a partir do momento em que nós formos analisando as obras, eu vou dividir essas análises dentro das regiões específicas em que elas foram confeccionadas. Ou como nós dizemos na, dentro da história da arte, nas regiões em que elas foram faturadas, né, em que elas foram feitas. Então a gente vai começar aí da terceira, quarta e talvez quinta aula, nós faremos uma análise de algumas obras francesas, algumas obras espanholas e algumas obras inglesas e algumas obras alemãs. Isso, muito bem. Deu branco. Vocês já estão acostumados, né? Com esses brancos que acontecem. Bom, então, retomando, nós teremos a primeira aula, ela é uma contextualização geral. Nessa contextualização, eu faço algumas análises de obras de períodos anteriores ao romantismo, e a partir da segunda aula, aí sim a gente estuda propriamente as obras românticas. Tudo bem? Então, se ficou claro, vamos lá para a nossa aula. Bom, o primeiro ponto a ser notado é a sua datação. Ou seja, o romantismo ele é uma corrente, né, da filosofia, da arte, que está circunscrito no século XVII, segunda metade do século XVII, segunda metade do século XVIII até metade, um pouquinho depois do século XIX. Aí você para e fala assim, não senhor, lá em literatura eu aprendi que o romantismo ele se inicia no século XIX, particularmente em 1836. Beleza, mano. Só que você está falando do romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil, desculpa, não é absolutamente, não é querer ser desdenhoso, mas o romantismo no Brasil não nos interessa, principalmente porque é da literatura. E da literatura vocês têm um professor lindo e maravilhoso chamado Zebu, certo? Então a gente não vai falar sobre o romantismo no Brasil, sobre as representações românticas no Brasil. Então, está certo sim essa datação. Na verdade, o romantismo ele começa
não pela arte, não pela pintura, desculpa. Ele começa não pela pintura, mas ele começa como um movimento literário. E especificamente ele começa lá na Alemanha com a publicação do sofrimento Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, 1774, se eu não estou enganado, é isso mesmo, 1774. Tudo bem? Então, é este período aqui que iremos falar. Maravilha. Vamos lá para o contexto histórico. Bom, dado que o romantismo ele se insere lá no século XVIII e século XIX, evidentemente nós já estamos imersos nas sociedades consideradas modernas. Em outras palavras, nós estamos falando da arte produzida na cidade. Olha lá, urbanização. Né? Estamos falando das sociedades já em que já estão cristalizados os ideais capitalistas e os ideais defendidos e propagados pela Revolução Francesa. Bom, como vocês devem saber de outros carnavais, ou seja, como vocês já devem ter estudado em geografia, em história, em sociologia, a urbanização ela traz consigo certa contradição, né? Ou certas contradições. Por quê? Porque a urbanização, ou seja, este processo de burocratização das cidades, ou antes, de formação das cidades, burocratização das instituições, fortalecimento do capitalismo. Tudo isso traz, ao mesmo tempo, pobreza e criminalidade. Por quê? Porque essas coisas, elas são concomitantes, ou seja, elas estão lado a lado de um desenvolvimento tecnológico e científico absurdo e, além disso, de uma racionalização própria de dominação da natureza. Né? Então, ou seja, como a lógica econômica das cidades ela é uma lógica capitalista, evidentemente ela produz, sim, um domínio cada vez mais efetivo do homem sobre a natureza, porém traz também como produto ou como consequência a pobreza, a criminalidade, prostituição e tudo mais aquilo que vocês aprenderam nas outras disciplinas. Essa característica aqui, personalização, vamos tomar cuidado. O que isso significa especificamente aqui na nossa aula? Personalização significa individualização, subjetivação, ou, em outras palavras, a construção do eu. Né? A construção do eu. A cidade, ou digamos, a sociedade moderna, é ela quem proporciona, é ela quem possibilita a constituição desse eu. Né? Quem é, uma das perguntas do romântico será essa: quem é o homem produto da modernidade? Como é esse homem? Né? Como é o eu deste homem produzido pela modernidade? Ou, se vocês quiserem, colocando a mesma questão em outras palavras, qual é o homem que se adequa, né? O que o homem deve fazer para adequar-se a essa sociedade moderna? Então vai ter diversos conflitos aí, é só vocês terem em mente o sofrimento do jovem Werther,
que essa resposta, e não só ele, tá, gente? Eu tô falando isso, eu lembrei do Goethe, do Fausto. Também seria outra obra para que vocês lessem. Mas se tiver muito difícil, pega lá pelo menos os sofrimentos do jovem Werther, você vai ter lá ah, tudo, todas as características românticas inseridas ali naquela obra. Bom, e finalmente, o que nós estamos percebendo é que não só, né, não só no romantismo, por favor, mas um processo de secularização em relação às representações encontradas na arte ou na pintura de uma maneira geral. Ou seja, desde o barroco, é verdade que no barroco nós temos muito pouco, né? Muito pouco dessa saída, ou melhor, dessa descida do homem à terra. E o que eu estou querendo dizer com essa descida do homem à terra? Eu estou querendo dizer que o barroco talvez seja aquele período da história da arte que começa muito lentamente a fazer representações de eventos ou de fenômenos do cotidiano. Né? Se você pegar o barroco protestante, por exemplo, você vai ver que estão sendo retratadas figuras políticas, pessoas comuns, paisagens, e esse processo que eu chamei aqui de secularização, em oposição à sacralidade das representações, se você pegar o barroco católico, né, que vai falar sobre mitologia, que vai representar cenas mitológicas, cenas, e na enorme maioria das vezes, cenas da Bíblia, né, ou passagens bíblicas. Este processo, então, de secularização, ele se dá, eu diria, definitivamente aí dentro do romantismo. Tudo bem? Bom, o romantismo, ele se opõe à futilidade do rococó. Esse A, né, deveria estar com crase, mas tudo bem. A futilidade do rococó. Para quem não sabe, o rococó, ele é uma variação do barroco. Ele é o refúgio do sabugo o refúgio do sabugo do barroco, ou seja, ele é o finalzinho lá do barroco. A arte rococó, ela teve fama, né? Ela teve uma certa fama aqui no Brasil, vocês já devem ter ouvido pelo menos a falar no termo. O exemplo que eu peguei para fazer a oposição e para ilustrar o rococó é de um francês, Jean-Honoré Fragonard. E ele faz o romantismo, ele faz oposição também ao moralismo, à sobriedade do neoclassicismo. Moralismo e seriedade, racionalidade, se vocês quiserem, a frieza, a retidão moral, a retidão de comportamento ilustrada pelos neoclassicistas. E aqui eu também peguei, eu nomeei, na verdade, dois franceses, Jacques-Louis David e Jean-Auguste Dominé Ingres. Ingres é como se fala. Se você quiser falar inglês, não tem problema nenhum, certo? Mas nós só veremos, nós veremos duas obras de David, certo? Jacques-Louis David. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui na nossa tela. Muito bem. Moçada, o que representou o rococó? Rococó, ele foi
uma corrente assim da história da arte, ele foi um processo muito curto, né, com uma duração muito curta. Porém, assim, tradicionalmente, oficialmente, o Rococó ele teve uma duração muito curta. Porém, até hoje, e aí eu vou falar por mim, vai, eu vou dar minha cara a tapa. Até hoje, ele tem um poder muito grande. Não enquanto rococó propriamente, mas as ideias ou a pretensão que a arte rococó queria, né? Ou pelo menos o que a arte rococó tensionava. O que eu estou falando especificamente? O rococó, ele marca a saída, né? O surgimento da burguesia, na verdade, o crescimento da burguesia e a morte, ele está lá entre o surgimento da burguesia e a morte do rei Luís XIV, na França. Então, o que acontecia? Quando os reis morriam, todas aquelas pessoas, toda a nobreza, todas as pessoas de status social elevado que moravam lá no Palácio de Versalhes, elas saíam desse palácio, elas voltavam para suas casas, casas que ficavam normalmente nas cidades, e esperavam a, a nomeação de outro rei para que, se tudo desse certo, esses nobres, voltassem a morar no palácio. E o Rococó, ele nasceu nesse intervalo, na saída da nobreza e da futura burguesia, né? A saída, então, destes sujeitos de berço de ouro, que viviam em berço de ouro, a saída deles do Palácio de Versalhes e a volta para suas casas. De novo, casas ou que eram de campo, mas na maioria das vezes as casas das cidades. E a pergunta é: o que fazer neste meio tempo? O que fazer nesse período em que eu volto para casa, em que, portanto, eu estou fora lá do Palácio de Versalhes, e o que eu faço para preencher a minha vida? Eu tenho dinheiro, eu não preciso trabalhar, eu vou me importar com o quê? Olha a minha visão de mundo. Nós estamos falando de um período francês em que, eu vou chutar não é tão chute assim, mas eu não tenho o número exato, mas nós estamos falando de uma parcela da população, desses nobres, que compõe em torno de 2% da população. A população está morrendo de fome, a população trabalha igual o camelo velho, né? A população tem que pagar impostos. E você tem 2% da população que está alheia a essa realidade, que vive fora dessa objetividade ou dessas circunstâncias do mundo. A questão é: o que nós fazemos? Ou qual que é esse comportamento do futuro burguês e do nobre atual? Claro, vamos tentar trazer esse pensamento para os nossos dias. É evidente que se você ganha 5 milhões de reais por mês, a realidade em que você vive, a maneira como você olha o mundo, é uma maneira absurdamente diferente daquele sujeito que trabalha 12 horas por dia. E a maioria da população trabalha muitas horas por dia. E a maioria da população é assalariada. Né? E é isso o que o Rococó está representando. Ou seja,
essa manifestação artística, esse surgimento aí dessa arte específica, ela está endereçada àquelas pessoas específicas, a esses 2%. E esses 2%, como eu já disse, são aquelas pessoas que não trabalham, etc. E uma característica essencial. São pessoas, né, os novos burgueses, eles são pessoas que não são ilustradas, que não são pessoas cultas, que não, portanto, se interessam por aqueles conhecimentos que a alta nobreza fazia questão de defender. Ou seja, essa burguesia nascente, ela não conhece latim, ela não conhece grego, ela não conhece a história da filosofia, ela não conhece os temas da filosofia. Os temas que a cultura universal, digamos assim, produziu ao longo da história. Então, o que eu vou retratar? Né? O que o artista vai retratar? Tem que ser, se vocês estão me acompanhando, veja que o bagulho é louco mesmo, né? Porque é assim, para o artista é um desafio. Por quê? Porque eles não podem fazer uma representação igual do Barroco, por exemplo, em que exigia um conhecimento anterior propriamente à representação. Você tinha que ter lá um arcabouço teórico e cultural para entender aquilo que os caras estavam pintando. No caso do Rococó, não. No caso do Rococó, a arte ela tem que ser leve. Né? Ela tem que ser, por isso que eu coloquei lá, fútil. Ela tem que agradar. Agora acho que dá para você entender por que eu disse que a atmosfera do Rococó ela ainda é preservada hoje. Ou seja, a arte do Rococó é essa coisa leve, ela vai retratar momentos de futilidade da vida cotidiana dessas pessoas que não precisam trabalhar. Certo? Bom, eu já falei muito, vamos ver as imagens. Beleza? Vamos lá. Veja aqui, essa obra, O Balanço do Fragonard, ela é considerada a obra-prima, a obra clássica que representa aí o Rococó. Vejam, gente, o vestido desta moça. Né? Vamos descrever, eu vou com calma para que vocês consigam olhar aí também. Você tem aqui um certo rapazinho, a mocinha está no balanço, ela está jogando, olha lá, ela está atirando o seu sapato. Você tem anjinhos, querubins aqui, e aqui você tem um senhor que está puxando uma corda. Por que essa obra ela é emblemática do Rococó? Primeiro, pelo exagero nos detalhes. Isso é chamado, gente, de caprichos, tá? Caprichos. Pelo exagero nos detalhes, pela vivacidade das cores. É claro, é uma pintura linda, maravilhosa. Olha a leveza, olha a moleza, olha como que é mole, gente. Olha como que é plástico esse vestido da mocinha. E normalmente rosa, viu? As mulheres, normalmente elas estão representadas de rosa, esse rosa bem clarinho. Bom, vamos às nossas interpretações. Gente, se eu tenho dinheiro,
Se eu não preciso trabalhar, se tenho grana pra caramba e posso ficar em casa passando o tempo, o que eu vou fazer? Se eu não tenho como estudo, se eu não tenho como preocupação, desculpa, um estudo dos clássicos, o que eu vou fazer? Eu vou namorar, né? Eu vou dar um ciricutico no fubá, vou dar um leco-leco. Eu vou arrumar sarna para me coçar, né? Eu vou fazer intriguinhas, eu vou fazer fofoca. É assim que é assim que a sociedade nascente burguesa ela é representada. Se você lembrar, por exemplo, do Crime do Padre Amaro, né? Você tem lá uma personagem que ela vive no mundo de fadas, né? Ela vive nos contos, é, nos folhetins. A vida dela se baseia no consumo desenfreado, frenético de folhetins. E o que os folhetins mostram? Os folhetins mostram o adultério, né? Mostram as passadas de perna, mostra a corrupção propriamente da sociedade burguesa. Como, por favor, uma característica positiva. Positiva, né? Onde eu estou querendo chegar é os folhetins eles não têm nada de crítico, por favor. Bom, fazendo uma análise aqui, quem que é esse senhor? O senhor é provavelmente aquele que conseguiu fazer o encontro, né? Que possibilitou o encontro dos dois. Olha como que ela bom, vamos falar sobre ele. Então, né, que conseguiu, claro que nesse contexto talvez os dois sejam casados, cada um com o seu parceiro, a sua parceira, e este senhor, o criado ou dela ou dele, é aquele que fez a ponte entre os dois. Veja, é ele quem segura, é ele quem dá as rédeas da situação. É ele quem controla a situação. Ela vai e ele vem e puxa, e depois ela vai, ele vem e puxa. É essa atmosfera, gente, de sensualismo. Ó, outra característica do rococó, sensualismo. Não é o erotismo, né, propriamente, mas é esse ambiente de sedução, manja, de ficar mandando cartinha, ai, será que ele viu? Será que ele não viu? Sabe quando a gente era adolescente, bem novinho, e a gente mandava e a gente fazia as nossas peripécias para a menininha ler a carta, para o rapazinho ler a carta. Ai, miga, será que ele leu? Leva lá para mim, tá vendo? Aqui é a vida fútil da burguesia. Então, vejamos, muito sensual. Olha o pezinho dela está bem tal como a da bailarina, o que já representa esteticamente o pé apresentado de maneira bela. Ela vai lá e joga o sapatinho, olha que bonito, né? E, gente, convenhamos, essa mocinha aqui, ela não tem 15 anos. Essa moça aqui, ela já tem muito mais de 20. Talvez ela tenha 30 anos, mas está toda empetecada. É essa personalidade infantil, né, sendo representada aqui. E você vê o amante, ele está numa posição estratégica, ela vem, abre as pernas para mostrar o tesourinho, como diz minha mãe, né? Para que ele, pelo menos, visualize o seu objeto de desejo. Né? Para que, pelo menos, ele visualize o seu objeto de desejo. E aqui nós temos, de maneira... de modo a concordar,
ou achei a palavra, né? E aqui nós temos 3 cúmplices. Olha lá, o anjinho, o outro anjinho, olhando essa sacanagem que está acontecendo neste exato momento. Certo? Bom, vamos avançar. Essa daqui, ainda mais sensual, do mesmo autor. Senhorita brincando com o gato. Gente, dá um look no negócio. Uma mocinha, olha lá, traços, cores rosa, um pouco mais escuras. A pele, ela é marcada também por rosa. Ela tem traços rosa. Ela está sem calcinha, ela está com os seios à mostra. Só que toda essa sensualidade está travestida de inocência. Porque ela está fazendo tudo o que ela está fazendo, e da maneira que ela está fazendo, com um gatinho, que parece mais um cachorro, mas é um gato. Pelo menos é esse o título da pintura. Vejam, gente, que obra maravilhosa. Maravilhosa. Ela é inocente? Não. Esse é o lance. Esse é o lance do burguês ou da mulher burguesa. Ela tem que se parecer inocente, mas a hora que está entre 4 paredes tem que se mostrar a mais pervertida do mundo. Por quê? Porque assim ela vai agradar o seu homem. É igual a mocinha lá, né? A mocinha, vamos voltar a lá a mocinha. Ela propositalmente deixa o pé todo bonitinho, né? Ela propositalmente abre as suas pernas, deixa com que o seu parceiro, sei lá, o seu amante, veja a pecheca, mas ainda assim ela está brincando num balanço. Olha só, quem brinca no balanço? Criancinha, né? Quem que fica brincando com o gatinho, pelada, fazendo frufru aí no gatinho? Criancinha, mas olha como que ela faz, né? Então, essas obras, e aí, opa. Então, gente, essas obras, vamos voltar aqui para a nossa câmera. Essas obras, com esses 2 exemplos, eu espero ter deixado claro para vocês esse caráter de futilidade do rococó, né? Futilidade em que sentido? De alheamento em relação à realidade. Tem pobreza? Não, lógico que não. No meu mundo, não. Né? Tem vícios? Não, no meu mundo, não. A gente está preocupado mesmo em se divertir. A gente está preocupado mesmo em, sei lá, em bimbar, em fazer falcatruas, em ser corrupto e etc, etc, etc. É essa a nossa realidade. Né? É essa a nossa preocupação. E pela primeira vez, gente, essas obras elas não são feitas para apresentação pública. Olha lá, característica também própria da burguesia. Né? Elas são para enfeitar o ambiente privado. Então você contratava alguém e falava assim, mano, pinta lá pra mim 10 quadros. Do que você quer? Ah, sei lá, pinta 10 quadros lá bonito que eu vou colocar um na sala, no banheiro, outro no quarto. E assim vai. Certo? Bom, então vamos lá de novo para a nossa tela. Fazer aqui uma mágica. Vamos aqui na nossa tela. E vamos voltar para a característica do neoclassicismo, que é falar sobre representações, na verdade, que se referem à moral e à sobriedade. Olha lá. A oposição dos românticos, ela se dá em relação aos
neoclassicistas em relação ao moralismo e à sobriedade. Especificamente aqui, nós falaremos, eu mostrarei apenas duas imagens, duas pinturas aí do Davi, certo? Então, vamos lá. Aqui, essa é considerada, tal como o Balanço é considerado a obra-prima, aquela que inaugura o Rococó, o Julgamento de Horácio, ela representa o marco inicial do neoclassicismo. Gente, o que nós temos aqui? Vou fazer um parênteses. Haverá aulas específicas sobre Rococó e sobre neoclassicismo. Só estou fazendo uma ponte, né, para que possamos compreender bem o que vem a ser o romantismo. Bom, o que nós temos aqui nessa pintura? O que fica muito claro? Olha a construção. Aqui, gente, olhe os pilares. Pilares sem ornamentos, pilares sólidos. Olha aqui os capitéis, né? Isso aqui é chamado, essa partezinha aqui é chamada de capitel. Olha como que os capitéis aqui, eles são cruz. O que eu quero dizer com cruz? Eles não têm, com cruz, eles não têm ornamentos, eles não têm adornos. Essa é a característica da arquitetura greco-romana. A maneira com que estão vestidos romanos. O que eles estão fazendo? Estes rapazes, então vamos lá, vai gente. Temos 3 homens, 3 soldados e temos ao lado direito 3 mulheres. Aqui você tem, bem no meio da cena, você tem alguém que é aquele que representa a instituição, uma instituição social. E o que é o que é uma instituição social, se não aquela parte da sociedade ou aquelas esferas da sociedade que detém o poder moral? Toda instituição tem como característica a manutenção e a observação e a punição, tudo relacionadas à moral, né? Então, dizendo de outro modo, este sujeito aqui, nós poderíamos dizer até que seja o pai. Não vai fazer, não é uma forçação de barra, né? O pai, aquele que representa a lei, aquele que representa as regras, aquele que representa o comportamento dito justo, né? Então, esse sujeito, ele representa a instituição. A instituição, vejamos, gente, o Estado, ele é o governo, desculpa, ele é uma instituição. Por quê? Porque ele cria o comportamento moral, ele faz o máximo possível para que nós nos informemos dentro daquele padrão moral e ele, enquanto instituição, também nos coage para que façamos para que cumpramos determinados comportamentos, né? Bom, então vejamos, bem no centro aqui da imagem, nós temos, então, nós temos a instituição, e aqui nós temos 3 soldados que estão fazendo um juramento. Está escrito aqui julgamento, mas, né, o que é esse julgamento? Eles estão fazendo um processo. Quem está julgando? A instituição.
a instituição está julgando esses três senhores se eles estão ou não aptos a darem a vida à cidade. Olha lá. Então, esses três aqui estão fazendo um juramento. Olha, esses três aqui estão dando as suas armas para defender a cidade. E o que eu estou chamando de pai aqui, essa figura central, irá julgar se esses três estão aptos a tal. Enquanto isso, você tem três figuras femininas e duas criancinhas aqui, três figuras femininas que estão se lamentando. Gente, olha que maravilha! Aqui, né? Aqui, emoção, sentimento. Aqui, razão. Mais do que isso, obrigação, dever para com a cidade. Esses três aqui estão deixando essas três aqui. Por isso que a obra ela é o marco do neoclassicismo. Ou seja, o dever para com a cidade, o dever para com a cidade, ele é mais importante do que a esfera privada. E essas três aqui representam a esfera privada. É a sua mulher, é com quem você fica dentro de casa, o seu filhinho, que elas cuidam e não você. E aqui nós temos a vida fora de casa. O dever do homem, olha lá, o dever do homem é, ou melhor, o homem, ele se constitui enquanto ser humano na medida em que ele sai de casa. O homem é um animal político, já diria o senhor Aristóteles. Maravilhosa essa pintura. Bom, vamos à segunda. A morte de Sócrates. A morte de Sócrates, vocês já conhecem a história deste sujeito. E aqui nós temos também toda a ideia de dever, de obrigação, de justiça, de moral e de racionalidade, de retidão de espírito. Olha só, Sócrates, claro, esse daqui, figura central também, dividindo o espaço com o carrasco. Então, no centro da cena nós temos o carrasco. Por que ele é o carrasco? Porque ele está entregando a cicuta para que Sócrates beba. Já comentei isso em outras oportunidades. Era obrigação do condenado tomar o veneno. Por quê? Porque os atenienses eles se vangloriavam de não tirar a vida de ninguém, né? Porque não era o Estado que matava, não era a instituição política que matava os cidadãos ou as pessoas. Eram as próprias pessoas que se matavam por vergonha dos erros cometidos. Só que aqui o processo ele se inverte, né? Quem que está com vergonha? A própria instituição, o próprio carrasco. Se vocês olharem com atenção aqui do lado esquerdo, você tem um sujeito que ele está se martirizando aqui, um dos jovens discípulos de Sócrates. O cara está se martirizando. Esse daqui provavelmente é Parmênides. Ele está anacrônico aqui, tá? Porque o Parmênides ele já morreu. Porém, o Parmênides é aquele que vai
dentro da figura, dentro da filosofia platônica, é o que vai dar todo o fundamento, né? Vai fornecer todo o fundamento para o pensamento de Platão. E ele está aqui, ele está começando a cena, né? Ó, em primeira imagem, né? Em primeira mão, é ele quem começa a cena. Digamos que ele esteja guardando o leito, guardando o recinto propriamente em que Sócrates está. O recinto é a prisão, né? Então, e aqui do lado direito, vocês estão lembrados da obra anterior? Ó, quem está no lado direito? As lamentações, a vida privada. Você tem pessoas que são marcadamente emotivas. Emotivas. E aqui a mesma coisa. Olha lá. No lado direito, com exceção do Platão, mas todos aqui, ó, todos esses caras aqui, eles representam isso. A fraqueza moral. Ó, jovens atenienses, discípulos de Sócrates, que não se conformam com a sua morte. Enquanto que aqui, sentado, você tem Platão. Platão, o aluno mais ilustre de Sócrates, gentilmente e carinhosamente coloca a sua mão nas pernas, na coxa de Sócrates, como quem diz, estou acompanhando, né? Olha a admiração com que Platão olha para Sócrates. E dá até a sensação de que Sócrates está, de fato mesmo, né, olhando para o Platão. Enquanto o pessoal aqui está morrendo, está completamente abalado, Sócrates, com o dedo, né, apontando para cima, fazendo, na verdade, um gesto de que está, né, proferindo um discurso. Ele vai lá e prestes a pegar a cicuta, a taça em que está o veneno. Certo, moçada? Então, a gente termina essa primeira aula. A gente fez aí a exposição contextualizada do período romântico. Nós falamos sobre... Vamos voltar aqui. Então, moçada, ó, eu vou cortar essa aula aqui, tá bom? A primeira parte, então, da aula fica até aqui. Então, é contra essas duas visões defendidas pelos adeptos do Rococó, né, pelos artistas do Rococó e do neoclassicismo, que o romantismo vai se mostrar. Ou seja, ele vai contra a futilidade da vida, a inutilidade ou as pieguices da vida, contra aquilo que é supérfluo, desnecessário e passageiro da vida, e também vai se opor à racionalidade, à ideia principalmente de dever e de moralidade dos neoclassicistas. Tudo bem, gente? Então, beleza. Muito obrigado pela companhia. Na próxima aula, continuaremos aí sim, especificamente falar sobre o romantismo. Valeu? Até a próxima. Beijos.